E aí, pessoal, beleza? Sou Adelmo Souza, né? E vamos começar mais um vídeo. Estamos chegando aí à época de Páscoa, na verdade, mas a gente vai comentar sobre alguns assuntos muito importantes, né? Então estamos aqui ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, lembrando que quem está no Instagram não vê as imagens, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer sempre assim. Tem que aumentar muito a memória para mandar pelo servidor. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o nosso tema de hoje é um tema muito importante que vamos falar aqui. Os últimos profetas, Obadias, profecias contra Edom e o dia do Senhor, né? É uma questão muito importante. A gente fala os últimos profetas, a turma chama os profetas menores, né? Os judeus chamam os últimos profetas. Vamos ficar com esse título que é mais bonito, né? Essa questão do profeta menor e maior não tem bem essa questão de tamanho, de importância, né? Que um é maior, outro é menor, né? Então vamos falar um pouquinho rapidinho sobre os profetas e depois a gente vai voltar e falar diretamente sobre Obadias e suas profecias, né? Então quem quiser fazer alguma pergunta, terá à vontade no Instagram, no Facebook e no YouTube, né? Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá as conexões, se a galerinha já está aqui toda linkada. Pronto. O stream já me falou, tem pessoas aqui em todas essas plataformas, né? Quem são, não sei, né? Então vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre profetas menores. Quem quiser fazer alguma pergunta pode falar. Lembrando, eu vou falar aqui uma coisa rapidinho antes da gente entrar. Estamos na semana de Páscoa, ou para os judeus de Pessa, né? Que é aquela festa em que oferece o cordeiro, né? O cordeiro pascual. Nós chamamos no cristianismo de cordeiro pascual, né? Que a turma confunde com a festa da purificação do santuário, que lá também lá tem dois bodes. Um é para Deus, um é para Azazel. Ah, um é emissário. A gente vai depois falar sobre isso. Mas não é as mesmas coisas, porque a turma confunde muito esses temas aí dessas festas. Né? A festa de Pessa, que é de Páscoa, que é passar por cima, né? Que tem algo importante falando sobre o Cordeiro Pascual, né? É diferente da purificação lá do santuário, o dia do perdão, de Yom Kippur, né? Então, no mês de Nissan, que é entre abril... E aí, Franchelle, Teles, beleza? Lembrando que quem tá no Facebook, eu tô vendo aqui umas 8 pessoas ou 9, já precisa botar os seus nomezinhos, porque só no Instagram que eu vejo que vai entrando, oi fulano, né? E no YouTube também pode fazer o comentário que eu vejo, né? Sim, vamos continuando aqui. Os últimos profetas, aí vai falar sobre Obadias hoje, que Obadias é o que tem uma profecia rápida. A gente tem que ter um pouco de cuidado que esses profetas menores, como chamam, é eles que falam sobre o dia do Senhor. E aí, Cal? É eles que falam sobre o dia do Senhor. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso, né? A gente vai começar com Edom, porque essa profecia é exclusiva para Edom. E depois a gente vai falar sobre Judá e Israel. E vamos entender essa questão da Páscoa, né? Que a gente não vai falar aqui de como fala na igreja normalmente. Que a gente vai falar aqui de como é que se diz, de coelhinho, né? A gente não vai... Sinto muito, quem tem as criancinhas vai ter que tirar, porque não quiser que a gente fale que não tem um coelhinho, né? Não tem o ovo. Esse coelhinho que um ovo não tem, não existe, né? Então, basicamente isso é que vamos falar hoje. Aí eu conversei com 2 inscritos no canal, falou: Adelmo, fala um pouquinho. Eu falei, ó, eu vou falar. Eu ia falar sobre a natureza de uns nomes bíblicos que confundem, a turma confundem. Ha-Satã, que é Satanás, Lúcifer
que está só em Isaías, que lá na verdade é a estrela da manhã, né? O que porta a luz da manhã, ou a estrela Vênus. E os demônios do deserto, que tem forma de bode, que fala no próprio livro de Levítico, né? Que é por isso que eu toquei no assunto do sacrifício lá, da purificação do templo, que tem 2 bodes, o bode para Deus e para Azazel. Né? A turma fala, não, mas é Jesus. Bora e depois entrar nisso, a gente vai abolir esse negócio. Mas hoje, a gente vai falar sobre o dia do Senhor, e na verdade vamos falar de vários profetas falando sobre o dia do Senhor, até chegar a Páscoa, o dia realmente lá da crucificação, que é sexta-feira, que eu estarei aqui, fazendo um memorial rapidinho, né? Como eu vou estar só, aí vai ser um memorial, eu vou estar, quem quiser acompanhar, eu vou botar músicas de ressurreição, né? De crucificação, né? Então, vai ser legal. Quem quiser e não estiver na igreja no dia de Peça, ou no dia da crucificação, que é o dia na sexta-feira, da paixão famosa, né? Então, eu vou estar aqui no canal, umas 7 e pouco, aí vocês já vão acompanhando a programação também. Vai ter vídeos, música e tal. Então vamos lá. Vamos falar sobre os profetas. Ok. Ah, entendi. Ah, sim, já posicionou aqui a galerinha. 2 aqui do YouTube me deu um legal aqui. Ah, ok. A pergunta de vocês eu vou ver. E quem tá aí no Face já sabe. Vai dando ok falando quem é. Vamos começar o nosso assunto, né? Para não ter atraso. A gente não gosta de atrasar o assunto. Vamos lá. Então, o assunto do dia. Quem tá aí no YouTube e Facebook tá vendo. Os últimos profetas. Vamos começar hoje com Obadias. Profecias contra Edom e o dia do Senhor, que vai estar em todos os profetas menores que são chamados. Eu botei os últimos profetas, que eu não gosto de diminuir eles como menores, porque só porque é um livro pequeno não quer dizer que é menor. Pelo contrário, ele conseguiu resumir em uma profecia rápida tudo que os outros precisou de livros de contexto histórico, né? Mas vamos falar rapidinho quem são esses profetas menores e em que lugar eles atuaram e que época. Depois a gente volta, né? Falar de Obadias. Então vamos lá. Vou fazer a transferência de imagem. Pronto. Quem tá aí no YouTube e Facebook já tá vendo os últimos profetas e o dia do Senhor. Então vamos começar falando deles. Esses profetas são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então vamos contar quantos são? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o que a turma chama de os 12, que na verdade coincide com o número de discípulos de Jesus e coincide com as 12 tribos, né? Claro que tem uma questão profética nisso aí tudo, nesses 12, que fala do dia do Senhor. Então vamos lá. Então, no Reino do Norte, que é o Reino de Israel, isso aí quem acompanha muito a Bíblia vai entender isso. Quem não acompanha, infelizmente, não vai entender. Então nós temos aí o Reino do Norte. O Reino do Norte é o reino que ficou com as 10 tribos que não está em Jerusalém, que é Samaria, a capital, né? Então no Reino do Norte, que chama Reino de Israel, o profeta Jonas, ele que profetizou contra Israel. Em 780 a 700 a.C., Amós, 780 a 700 a.C., Oséias, 780 a 700 a.C. Então esse galerão aí, nós podemos ver que Jonas, Amós e Oséias, eles fizeram profecias diretamente para o Reino do Norte. Agora, temos o Reino do Norte pós-cativeiro. Temos Ageu, Zacarias e Malaquias.
Reino de Judá. Quem profetizou contra Judá? Joel, Naum, Miqueias, Abacuque, Sofonias e Obadias. Entenderam? Aí tem os períodos aí que nós vamos ver aí. Reino de Israel, reino de Judá. Pronto, no vídeo que vamos fazer, vamos entrar direitinho nessa cronologia toda desses profetas, né? Pra ficar bem claro. Porque estão falando, mas só que um não foi para um reino, o outro não foi para outro. Não. Assim, vocês têm que entender que o caso de Obadias, especificamente, ele profetizou contra Edom. Toda a sua profecia foi contra Edom. Aí você fala, mas por que foi a casa de Judá e Israel? Porque Edom é a casa de Esaú, né? Já falar sobre isso daqui a pouco já. Então, é isso aí. Vamos falar sobre isso. E vamos falar também sobre o dia do Senhor. Todos os profetas menores vai trazer essa nomenclatura. Aí você fala, vai estar em Isaías e nos outros maiores, outros 4? Vai estar sim, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias. Estará, mas não nesse sentido. Porque o dia do Senhor, nesses profetas, é o dia que Deus toma juízo ou com alguém, ou com alguma coisa, ou com alguma nação. Resumindo, tem vários dias do Senhor e o dia do Senhor final, né? Digamos assim, é uma forma mais prática de eu estar informando para vocês. Vários dias do Senhor, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre esses profetas. Vamos lá. O que é o dia do Senhor? Né? Vamos falar rapidinho um pouquinho o que é o dia do Senhor. O dia do Senhor é um termo bíblico, né? E é tema bem presente na Bíblia. E no Novo Testamento também a gente vê. Como em: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes do grande e terrível dia do Senhor vir. Isso foi citado em Joel, né? Joel 2:31. Temos também a citação em Atos dos Apóstolos 2:20. Eu botei algumas referências, quem fica, Delma, me fala onde tá. Então tá aí, né? O significado na Bíblia das frases refere-se a eventos temporais, tais como a invasão de um exército estrangeiro, a captura de uma cidade inteira, a opressão de governadores, né? Talvez a gente esteja vivendo o dia do Senhor, né? No Brasil e no mundo ultimamente, né? Eu vou fazer logo um link, né? Antes de entrar em Edom, eu posso falar. Será que nós não estamos vivendo hoje o dia do Senhor? Será que não é uma coincidência o dia de Pêssar, né? De Páscoa está chegando? Será que vamos ter uma libertação? Ou Deus vai usar essas nações pagãs para nos castigar até nós vermos o que fizermos, né? A gente sabe que por causa da nossa idolatria a gente paga às vezes. Então vamos lá. Então, essa que é a questão do dia do Senhor, né? O significado da frase refere a eventos temporais, tais como invasão de um exército estrangeiro, captura de uma cidade e o sofrimento que sucede aos habitantes. E isso aparece também muito no segundo capítulo de Isaías, como eu falei. Fala em Isaías não com propriedade que esses menores falam, né? Eles já vêm com juízo, né? No Novo Testamento, o dia do Senhor também pode se referir a tempos do próprio escritor, ou pode se refletir evento previsto em uma era mais avançada na história, incluindo o juízo final,
né? Você vai lá em 1 Coríntios 1,14, vai ver referência, Judas 1,6, né? E o mundo vindouro, né? Isso é o dia do Senhor. A expressão pode ainda, num amplo contexto, referir-se tanto à primeira como à segunda vinda de Cristo. Então, em todas essas observações, o dia do Senhor, a turma confunde, né? Elas acham que vai sair por aí cantando, saltitando por aí, né? Eu até brinquei, ficam umas gazelas saltitantes. Não é. O dia do Senhor é algo que precisa ser analisado com muito cuidado, né? Então vamos lá. Continuando. Vamos falar agora sobre Edom, né? Vamos lá. Assim como os judeus, digamos assim, os descendentes de Jacó, né? São os israelitas. Eles estavam no Monte Sinai, né? Aqueles montes que você faz referência. A gente tem vários montes lá que faz referência, né? No monte oposto, do lado oposto, tem um monte da turma de Jacó, ou de Esaú, que é o Monte Seir. O Monte Seir é o monte dos Edomitas, né? Antes de mais nada, vamos falar primeiro sobre essa questão, antes de falar do juízo que foi dado. No caso, é um israelita, que é Obadias, que vai lá e dá uma profecia contra Edom, que são primos, digamos assim, né, lá no fundo, né? Eles têm um parentesco bem próximo, são primos uns dos outros. Então vamos lá. Monte Seir formava a fronteira sul-leste de Edom e Judá, e também pode repercutir a antiga história, na história antiga, no caso, a fronteira do Egito com Canaã, né? Ele foi a região montanhosa repartida aos descendentes de Esaú, os Edomitas. O Monte Seir é especificamente observado como o lugar em que Esaú construiu a sua casa. Gênesis 36:8, Josué 24:4. E onde os israelitas teria rodeado antes de entrar na terra prometida. Lá está em Deuteronômio. Ele foi nomeado para Seir, o Oreu, cujos filhos habitavam na terra. Isso em Gênesis, lá no início. Os filhos de Esaú lutaram contra os Oreus e destruíram todos eles, né? O Monte Seir é denominado como o local dos remanescentes dos amalequitas, que havia escapado, e foram aniquilados por 500 semionitas. O Monte Seir também é citado no livro de Ezequiel, na profecia contra Edom, né? Então vamos lá. Vamos só pegar a referência aqui. Gênesis 36:8. Deixa eu pegar a Bíblia. Vamos ler aqui, né? Gênesis 36, só para vocês entenderem. 36:8. Então Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. E esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. Se a gente chegar lá rapidinho, vamos começar 36 do primeiro. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, e filha de Zibeão, Eveu.
Então aquela turma que eles tiraram lá de Jebus, daquela cidade lá, e dos Montes Sião, daquele local todo, os filhos de Edom casaram com aquelas mulheres tudo que Deus não queria. E Baseamate, filha de Ismael, que no caso aí já é da família, né? Irmã de Nebaiote. E Ada de Esaú lhe nasceu Elifaz. E Basemate lhe nasceu Reuel. E a Olibama nasceu Jeus, Jalão e Corá. São estes os filhos de Esaú. E lhes nasceram na terra de Canaã. Levou Esaú as mulheres e seus filhos e suas filhas e todas as pessoas de sua casa e seu rebanho todo e toda a sua propriedade e tudo o que havia adquirido na terra de Canaã e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão. Foi para o outro lado. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. É aquela mesma história de Abraão e o seu sobrinho, né? Não ia dar certo. Deixa eu ver. Juntos, né? Porque os bens deles, sim, e a terra de sua peregrinação não os podia sustentar por causa do seu gado. Então, com aquela quantidade de gado e pessoas, a terra não ia dar, não ia aguentar, né? Então Esaú, que é Edom, habitou no Monte Seir. Essa é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no Monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz são Temã, Omã, Zefon, Jeatã e Kenaz. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Ameleque. São estes os filhos de Ada e filhos da mulher de Esaú. E por aqui a gente vai vendo aqui. Então, logo quando Jacó saiu lá do val de Jaboque, né, do rio Jaboque, que brigou com Deus, você já sabe já aquela história. Aí foi lá, pediu perdão a Edom, que é o seu irmão, né, que é Esaú. Aí estavam juntos durante um tempinho, mas viu que ia dar problema, como sempre dá, né? Aquela aglomeração de pessoas, que ele tinha um rebanho muito grande e muitos escravos, muitos servos. O irmão também tinha, isso aí não ia dar certo. Então eles resolveram ir um para um lado e um para o outro. Só que vocês têm que entender que isso não acaba assim. Vocês acham que os filhos de Esaú, os descendentes, ficaram satisfeitos com isso? Não, Jacó e os israelitas ficam ali naquela terra ali boa. É claro que eles não gostaram. Eles foram pro monte porque eles já são acostumados. Para eles tanto faz, qualquer terra, né? Naquele monte Seir. Eles moravam nas cavernas e tinha casas muito bonitas até, né? Mas dentro das rochas, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, eles já tinham o território deles, mas eles não estavam satisfeitos. Eles queriam o território da promessa lá, que quem pegou foi Jacó. Se o pai deles era o primogênito, eles queriam a herança também. Não ia acabar isso de qualquer jeito. E assim agora começa o problema. São dois meninos gêmeos, são dois irmãos gêmeos, mas só que um não parece com o outro, né? São diferentes um dos outros. Jacó, ele é liso, né? E o outro é ruivo e peludo, né? Eles são diferentes fisicamente. Não há uma semelhança, como eu poderia dizer, de Jacó e Esaú, né? E tem aquela questão também que o Jacó e Esaú, eu sempre estou dizendo que Deus, ele já mostrou isso em várias passagens com outros exemplos, mas esses meninos foram o mais claro possível, porque para os judeus você precisa de algo palpável. Essa história do Esaú e Jacó, Edom e Israel,
quando você fala de Jacó e Esaú, você está falando dos dois irmãos, duas pessoas. E quando você fala de Edom e Israel, você está falando do povo descendente deles. Né? A gente tem que saber separar na Bíblia, que a Bíblia ela começa a trazer essas questões aí. A gente precisa de um pouquinho de português, interpretação de texto e conhecimento da Bíblia para entender essa questão. Você tem ali... E aí, Yuri? Beleza, meu querido? Aí você tem os edomitas e os israelitas. Então são dois povos que são parentescos, que têm parentesco um com o outro. Esaú e Jacó são dois irmãos. Então, os edomitas são os parentes, ou a descendência de Edom, que é Esaú, e os israelitas, a descendência de Jacó. É isso que virou Israel depois. Então, vamos lá, começando. O livro dos profetas menores, como nós estamos lendo, que é os últimos profetas, são 12. Nós temos aí aquela questão agora de Obadias. Obadias, ele é de Judá, mas ele vai dar uma profecia para Judá ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo é para Edom. É por isso que naquela cronologia que eu coloquei está como Judá. Porque Obadias, ele vai falar coisas interessantes. E Obadias, assim como mais uns 2 ou 3 profetas desses atemporais, você vai entender que ele não fala o ano que o rei deles esteve ali. Qual rei foi na época deles. Por quê? Porque todo o conteúdo da profecia está na literatura que foi escrita. Não precisa de referência. Quando você pega Joel, não sei quem, um ou outro, Joel também não fala muito essa questão. Eles começam a falar que era filho de Beltrano na época do rei tal. Como um exemplo, Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias. Então Isaías vai saber que é de Uzias pra lá. Tem Uzias e os filhos de Uzias. Jotão, Acais, né? Ezequias e por aí vai. É nesse sentido que precisa. Já no caso dessa, ela é atemporal. Ela fala de Edom no sentido de alguém que está sendo contra Israel, que está sendo contra Deus. Então não precisa disso. E lembrando que eu vou chegar a um ponto que esses edomitas que perseguiram os judeus israelitas, o de Judá também, que fez tudo para acabar com eles, tanto na hora do cativeiro babilônico como assírio, e como depois na reconstrução, até com o Império Romano, que Deus teve que destruir todos eles, os edomitas fizeram isso. E quem é um edomita famoso que a turma não lembra ou não sabe na Bíblia? Quem é? Herodes o Grande. O que Herodes fez? Mandou matar as criancinhas quando nasceram. Porque Herodes não tem direito ao trono, não tinha direito. Ele foi colocado lá pelos romanos, porque ele era inimigo mortal dos judeus. Ele sabia que ele iria fazer de tudo para bagunçar toda a religião. Né? Então vamos começar aqui lendo o livro de Obadias. É o livro único com um capítulo só e está destinado a uma pessoa direta. Então vou botar para vocês verem aí também. Quem está no Facebook e no YouTube já estará vendo já sobre isso. Deixa eu transferir aqui para vocês aqui. Pronto, então a galera do YouTube e Facebook já está com a Bíblia aberta para vocês. E eu vou ler agora para nós, para todo mundo, inclusive do Instagram. Vamos lá? Obadias capítulo 1 e único. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito do país de Edom. Aí vem o primeiro subtítulo: Deus castigará Edom. O Senhor mandou um mensageiro a todas as nações, e nós ouvimos a sua mensagem. Preparem-se, vamos lutar contra Edom. O Senhor diz a Edom: eu vou fazer de você uma nação fraca, e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas. Por isso, pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar daqui.
Aí Deus falou: ainda que você voe tão alto como a águia, ou faça o seu ninho nas estrelas, eu o derrubarei de lá. Quando os ladrões chegarem de noite, levarão apenas o que lhes interessa. Quando alguém colhe uva, sempre deixa algumas parreiras. Mas os seus inimigos destruirão você completamente. Povo de Edom, todos os seus bens foram roubados. Levaram embora todos os seus tesouros. Os seus aliados o traíram e o expulsaram do seu próprio país. Povos que com você tinham acordo de paz, conquistaram a sua terra. Os seus amigos mais chegados fizeram planos contra você. Eles dizem: os edomitas são uns tolos. O Senhor Deus diz: no dia em que eu castigar Edom, acabarei com todos os sábios. Não ficará uma só pessoa inteligente no país. Os soldados de Temã tremerão de medo. Todos os guerreiros de Edom serão mortos. Vamos dar uma paradinha aqui nessa primeira parte aqui. Então nós vimos aí o oráculo de Obadia contra Edom, né? Aí alguém fala bem assim: ah, Delmo, Deus foi muito brabo. Primeiro Deus diz que gostou mais de Jacó do que de Esaú, sem ter feito nada. Claro, assim, ele falou que Deus falou isso. Só botar a Bíblia aqui. Deus falou isso na Bíblia, realmente Deus falou. Mas a turma tem que contextualizar. A mãe dos meninos, quando tiveram esses bebês, eles estavam brigando uns com os outros ali dentro da barriga. E ela foi ainda perguntar a Deus: o que é, meu Deus, o que está acontecendo? Deus falou: ó, não vou mentir pra você não, viu, Rebeca? Você tem aí duas nações brigando uma contra a outra, né? Por quê? Porque isso vai servir de sinal. O problema das pessoas é que elas não sabem a diferença de sinal. E aí, Lúcio, beleza? Deixa eu botar aqui. Hoje eu tô chique. Em vez de água, eu tô bebendo um suquinho também aqui, né? Vamos lá. Suquinho de cajá. Certo, então vamos lá. Deus usou esses dois meninos, descendentes de Abraão, que é por onde Abraão ia proliferar agora, digamos assim, toda a sua descendência. Deus usou como sinal. Que, querendo ou não, ele quer mostrar que o ser humano tem o lado de Jacó e o lado de Esaú, né? Tem uma inclinação para o bem e tem uma inclinação para o mal. Israelita era o povo que Deus escolheu, é o modelo de povo que escolheu a Deus. Porém, eles decidiram não obedecer mais a Deus, né? Que também foi tomado como exemplo. O problema de Deus com Edom é outra questão. O problema de Deus com Edom é que Edom, ele se aproveitou da situação ruim do israelita. E ele, como irmão dos israelitas, eles foram lá, ajudou, digamos. Nabucodonosor foi pegar a galera ali de Israel, né? Que Deus que mandou ele pegar a galera lá em Jerusalém, no exílio babilônico. Mas quem tava fugindo pelo lateral ali da fronteira, os edomitas pegou e foi lá e entregou os babilônios. Só que os babilônios depois foi e acabou com os edomitas. Que eles eram, como é X9, o povo chama hoje, né? E quem não conhece muito a arquitetura, eu vou até botar rapidinho aqui uma imagem. Existe uma cidade que chama Petra, que inclusive na Bíblia fala sobre ela, eu acho que é no Novo Testamento. Essa cidade era assim que eles viviam, ó. Na rocha. Era arquitetura linda, esculpida na própria rocha. É por isso que os edomitas achavam que ninguém venceria eles, porque os edomitas, eles entravam ali e se escondiam naquelas rochas ali.
Tá vendo aqui, tem um monte de buraco aqui nas... Deixa eu ver se dá pra ver aqui o mouse. Pera ainda. Não sei se vocês estão vendo aí com o mouse, mas aqui tem uns buracos aqui nas rochas que eles entravam. A casa deles era lá dentro da própria montanha. Do outro lado da montanha. Quem é que ia matar eles? E eles ficavam do alto das montanhas espreitando quem passava nessa estrada pra roubarem, né? Quem assistiu aqueles filmes Mad Max tem uma ideia mais ou menos de como é essa vida dos Edomitas. Lá tem, né? Estrada da Fúria, Além da Cúpula do Trovão, mostra muito essa questão aí, que é um filme apocalíptico, né? É só uma figura de linguagem para vocês entenderem. Mas é a cidade de Petra. A cidade da Pedra Rosada. É muito linda, na verdade, né? Até hoje tá lá essa cidade de Petra. E há uma referência. Eu não sei se os cristãos, parece que os cristãos se esconderam lá por alguma coisa, né? É mais ou menos isso aí. Então vamos lá. Esse é o problema de Edom. Edom quis se vingar dos seus irmãos, os israelitas. Tanto do norte como do sul. Ele estava ali presente, vendo o massacre de Jerusalém. Foi lá, roubou a galera. O que o Babilônio não fez, ele foi lá e exterminaram. Então Deus se revoltou contra isso. Mas como eu falei, esses irmãos gêmeos, Deus trouxe ao mundo, na verdade, como um sinal, né? Rebeca pediu os filhos. Rebeca de Isaac. Rebeca mesmo. Porque confundo com Raquel. É tanta mulher nessa história. Ana, Sara, mas é Rebeca. Então Rebeca pediu esses meninos, mas esses meninos vieram como uma profecia, né? Que representaria dois povos. A inclinação para um para outro. Lembrando que o Jacó não era santo, não era peco também, né? Que a turma confunde essas coisas. A diferença de... que Esaú também tinha suas bondades. Só que ele não respeitou a ordem de Deus. E o Israel não tinha tanta... O Jacó não tinha tanta essa bondade toda também, não. Mas ele respeitou, ele temia mais a Deus, né? A gente vê aquela transformação no Val de Jaboque quando ele está lutando com o anjo, né? Houve aquela transformação, que ele tinha a mesma característica do próprio Esaú, né? Então ele também não era, como eu vou falar, ele não era peco, né? Então houve essa transformação ali do Jacó, né? Esave, que é o Esaú, que a turma chama. Então, eu estou usando a linguagem original, que às vezes tem a galera que conhece os textos e fica, Delmo, você não sabe, eu sei, o nome desse tudo aí. Eu sei até mais do que vocês estão pensando, mas não vou ficar aqui nessa questão. Então vamos lá. Vamos continuar aqui nesse oráculo contra, que Obadias foi lá precisamente falar contra Edom. Então vamos lá. Então continuando no versículo 10, vai dizer que a culpa é de Edom. Por que a culpa é de Edom? Então Deus vai falar... Não, quem pecou foi o israelita, mas a culpa é de Edom por outros motivos. Vamos ver aqui. O Senhor diz ao povo de Edom: vocês maltrataram e maltrataram seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso, vocês serão destruídos, e a desgraça os acompanhará para sempre. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor, vocês não se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com a riqueza, vocês fizeram a mesma coisa. Mas vocês não deveriam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Nem deveriam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, nem deveriam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deveriam ter roubado seus bens. Não deveria ter
esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir, nem deveriam ter entregado aos inimigos o que escaparam com vida. Né? Então, nesse trecho do oráculo, aqui contra Edom, você já percebe que Deus está revoltado com os edomitas. Só um minuto. Essa revolta de Deus com Edom, tão grande que fez com que o profeta fosse lá profetizar que o dia do Senhor ia chegar para eles. Como eu falei, estão falando do dia do Senhor, que vai chegar para todos. O dia do Senhor, ele tem vários significados, né? Não estou falando do domingo, nem do sábado. A gente sabe que o dia do Senhor na Bíblia é o dia que Deus toma vingança com alguém ou com algo, com alguma coisa. Alguém vai morrer, é o dia do Senhor para ele. É o dia do juízo, né? Esses profetas falam do dia do Senhor nesse sentido. É um dia de treva, é um dia de escuridão, é um dia do pavor. O gafanhoto vai comer tudo ali. Eu já falar sobre isso quando chegar em Joel, né? Ou então, é o dia do Senhor chegou para Jerusalém. Deus disse que ia chegar. Deus mandou vários profetas falar para ajudar que o dia do Senhor ia chegar. Só que como demorou, o Abacuque viu as pessoas, se você for a Abacuque, vai ver isso. As pessoas, elas achavam que Deus não ia voltar mais, daí a justiça era comprada. Como hoje em dia, né, na nossa civilização. A justiça é comprada, tudo é feito da maneira que eles bem entendem. Então, aqueles profetas avisaram 1 ano, 10, 70 anos, de várias formas, usaram a prostituta, usaram tanta situação para mostrar, ninguém deu razão. E como ele foi para Abacuque, espera que vai acontecer. E aconteceu realmente, né? Chegou o dia do Senhor e foi um dia terrível para Jerusalém. E não teve escapatória. Só que aquele evento não era para os edomitas se meterem no meio. Podia qualquer pessoa se meter no meio, menos os edomitas. Não era... Deus não queria que eles se metessem. Por quê? Porque eles são irmãos dos israelitas. É aquele caso, assim, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu já apanhei porque eu manguei de um irmão meu apanhando. Né? Eu me lembro que eu era criança, aí o meu irmão, que é um pouco mais velho do que eu, ele gostava de aprontar umas coisinhas, aí ele tomou 12 bolos, né? Aqueles bolos com aquelas sandálias, ou com aquelas escovas de limpar sapato, que fica aquela ruma de espinhando na mão da gente pra caramba, né? Aí, não sei o que aconteceu, que eu fui lá e fui mangar dele, né? Eu falei, se ferrou, tá. E comecei a rir. Aí manhã falou, pois agora você vai tomar 6 bolos pra você aprender a não mangar dele. É mais ou menos isso que Deus fez, né? Trazendo aqui, contextualizando, foi isso que Deus fez, né, galera? Então vamos lá. Então foi isso que Deus ficou indignado. Então, já que veio o dia do Senhor para os israelitas, então Deus ia fazer a mesma coisa com Edom, para Edom aprender. Foi isso que aconteceu. Né? É que hoje em dia os cristãos têm aquela ideia errada. O dia do Senhor vai ser um dia que vamos sair cantando, pulando igual gazelinhas por aí. Não é isso, já avisei. Né? A gente vai aprofundar nesses profetas e o bicho vai pegar. A gente vai falar sobre quem é Satanás, Lúcifer, demônios, espíritos imundos e outras coisas. Viu? Nós estamos numa semana perigosa, que é a semana, os católicos chamam da quaresma, né? Que vai aí até o dia lá, né? Os 40 dias lá da tentação de Jesus e um monte de coisa. Mas a gente sabe que são períodos perigosos agora, né? Estamos no mês de Nissan para os judeus, mas para a gente é o prenúncio da Páscoa aí, né? Não sei se é o dia 16 hoje, né? A turma precisa entender um pouquinho dessas coisas, né? Ah, não sei não, Adelma, quem é meu pastor? O problema é seu, você não leu a Bíblia, não culpe pastor. Eu vejo pessoas culpando o pastor porque não conhecem nada desse contexto bíblico, dessas profecias, nem de nada. Não é culpa do pastor. O pastor pode não é obrigado que ele saiba também, não. Ah, Adelma, mas não. A missão do pastor é bem outra. Né? A questão de conhecer as escrituras é sua. Todo cristão, assim como todo judeu fazia com a
a filosofia da Torá e conhecia todo mundo, nós como cristãos temos que conhecer toda a escritura. Né? Não precisa, porque o pastor não me disse. Né? Tem essa questão. Então vamos continuar aqui esse oráculo contra Edom. Vamos lá. Já que Deus disse que a culpa é de Edom, ele vai fazer agora a condenação contra Edom. E por que Deus fez isso? Porque ele pode. Né? Deus, ele pode e acabou. Vamos ler? A condenação das nações. O 15. O Senhor diz: está chegando o dia que eu vou julgar todas as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com vocês. O meu povo já foi duramente castigado no meu Monte Santo. Todas as nações vizinhas sofrerão castigo ainda, mais duros serão castigados e desaparecerão. Vamos dar uma paradinha aqui nessa parte, que é muito interessante. Jesus, ele fala muito sobre essa questão, né? Tudo que você quiser que os homens façam, faça você mesmo. E tudo que você faz com os outros, vai ser feito para você. A turma, ela tem aquela questão, porque assim, Jesus, ele é o Filho de Deus e veio sintetizar aquela ruma de bagunça que tinha muita teoria judaica, né? Porém, ele diz que não veio mudar muita coisa nesse sentido. Né? Ele não veio mudar. Tinha aquela lei olho por dentro, isso é quase a mesma coisa. Né? Aí alguém fala bem assim: não, Ademo, é só pela fé. Então vai. Façam mal ao órfão, ao desamparado. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus vai vir solapando quem faz isso. Eu tô com muita pena, na verdade. Sinceramente, quer que eu diga uma coisa atual? Já que estamos falando de juízo contra as nações e governantes, vamos logo ser franco. Né? Eu vou falar aqui. Eu tô com muita peninha, nem um pouco, desses governantes, desses países, né? Os países que querem nos dominar. Né? Quem sabe que tem um problema acontecendo aí? Né? Eu tô com muita peninha deles. Eles não sabem de nada. O que eles fazem em um lugar vai ser feito no deles. O que também os governantes fazem com o seu povo, eles vão pagar do mesmo jeito. Mas vai pagar como? Por causa de Constituição? Besteira, balela de Constituição, nem de porcaria nenhuma. Eles vão pagar pelo decreto divino. Comprem agora a lei de Deus. Quero ver agora quem vai comprar a lei de Deus. Quero ver um colegiado, sei lá de quem, de porcaria alguma, vai comprar alguma coisa. Né? Aqui na Terra, eu até fico brincando com meus amigos advogados, que de uns meses pra cá eles ficam de cabeça baixinha, né? Que eu falei, aquela conversa chata. Estamos em um Estado democrático de direito. Não, o Estado de direito é o Estado de Deus. O Estado que Deus manda. E tem piedade quando ele quer ter, e ele tem misericórdia. Né? A Bíblia diz... vamos ler já durante a semana os outros profetas. E tem um lá que ele começa assim, de cima do monte pelado, Deus vem descendo, derretendo tudo. Eu gosto muito de ler a Bíblia, assim... Eu não sou assim muito na igreja de ficar assim, eu sou um grande pregador, não sei o que, não tem essas besteiras comigo, né? Não tenho nada contra quem é também, viu, irmão? Não acho que eu estou fazendo aqui nada não, que eu não tenho essas besteiras. Mas eu tô aqui falando a questão. Deus confunde a cabeça de todo mundo, eu caio da risada. Eu só tô esperando. Eu vou fazer igual a Abacuque.
Eu vou pegar minha cadeira e vou ficar lá em cima, sentado. E vou fazer igual Deus falou. Vá na torre de vigia, bote sua cadeira e fique lá. Não é da sua conta o que vai acontecer. Eu já entendi que... Quem sou eu pra querer entender nada? Eu vou ficar muito bem quietinho. E aí, feijão de ouro entrou. Beleza, feijão de ouro? Eu vou fazer igual a profecia que Deus falou pra Abacuque. Pegue sua cadeira, sente na torre de vigia e fique lá esperando. Ainda que pareça que tardia, as vinganças vêm. Eu tô nem um pouco com pena. Eu só sei que os governantes vão sentir a ira de Deus bem direitinho. Ele não fica achando que é besteira, não. Que um congresso me disciplinou. Não sei quem, não. Eles vão ser só lapados. Olha, desculpa, eu tô rindo porque é muito interessante. Eu até falo, vocês estão perdendo de ler a Bíblia. Vocês estão achando que esse oráculo... Ô, Eliane Carvalho, beleza, minha filha? Tô vendo aqui agora. Essas plataformas que a gente começa a falar dessas coisas. Tem muita gente que não dá atenção às palavras. E realmente tem muitos... Realmente muitos culpam os pastores. É verdade, Eliane. Né? A tua turma tem essa questão, né, Lica? Eles não veem nada. Agora fica com essa história. Não, a culpa é dos pastores, né? Não, a culpa é sua que não vê nada. Eu vou até dar logo um curtir aqui no Lica. Pois é, minha filha. Então, é essa questão. Assim, vamos voltar aqui contra Edom. A gente vai contextualizar tudo, né? Vamos lá. Grande Lica. Deus abençoe sua família, meu filho. Seu filho, sua esposa. Né? Vamos lá. Grande amigona Lica. Vamos repetir a condenação que Deus deu. Adoro esse negócio. Vamos lá. Deus é assim. Ele intima e acabou. A condenação das nações. Assim diz Deus. Deus disse: está chegando o dia em que vou julgar todas as nações. Lembrando que todos os outros profetas farão oráculo contra as outras. Ele falou contra a própria Babilônia. Ele destruiu todas elas depois. Ele só veio para Edom. Porque o caso de Edom foi particular. Porque Deus tem um problema particular com Edom. Porque Edom é o irmão gêmeo de Esaú. De Israel. E por que ele fez isso? Porque ele entregou o inimigo. Porque ele fez essa proeza. Tá entendendo? Então vamos lá. Continuando. Está chegando o dia em que vou julgar as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram contra os outros será feito contra vocês. O meu povo já foi duramente castigado no meu Monte Santo. Então, em cada local, Deus foi. Na Serra Pelada, lá no monte, ele castigou os sírios. Ele foi lá no monte, na monte artificial, não importa, mas na planície de lá de Babilônia, castigou. E ele vem em todos os montes derretendo tudo. Monte Tabor, qualquer monte ele vai entrar e fazer isso. O meu povo foi duramente castigado no meu Monte Santo. Todas as nações vizinhas sofrerão também um castigo ainda mais duro. E serão castigadas e desaparecerão. Ele fez isso com Tiro, com a Síria, com o Egito, a cidade dos mortos, né? E outras questões aí. E a Babilônia. Aí vamos lá, vitória de Israel. O Senhor diz: mas no Monte Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. E eles destruirão os descendentes de Esaú. É como eu estou falando. Esta questão de Esaú
e Jacó, Deus deixa para resolver em casa, né? Eles são irmãos, né? Então vou ler essa parte que é muito interessante. E mais um pouquinho de água. Parte aqui linda, ó. É um oráculo contra alguém, mas é bonito. Acabou. Os povos de Judá e de Israel, que são os dois reinos do sul e do norte, se juntarão e serão uma labareda de fogo. E eles destruirão quem? Os descendentes de Esaú. Como o fogo devora a palha, nenhum dos edomitas escapará. Eu, o Senhor, falei. Então ele não escapará da mão do reino todo de Israel. Os israelitas do sul de Judá conquistarão o país de Edom. E os que moram nas planícies de Judá tomarão a posse do território dos filisteus. E os israelitas conquistarão o território de Efraim e de Samaria. E o povo da tribo de Benjamim tomará a região de Gileade. E os que foram levados como prisioneiros para fora do reino de Israel voltarão e conquistarão a região da Fenícia até a cidade de Sarepta, no norte. E os que foram levados de Jerusalém e que estão em Sefarad conquistarão a região do sul de Judá. E o povo de Deus vitorioso subirá ao monte Sião, e dali governará o povo de Edom. E o Senhor reinará, e ele será o rei. Será o rei de quem? Dos dois. Deus vai usar... Vamos voltar aqui. Deus está usando um para conquistar o outro, mas Deus, ele já falou que vai ser o rei dos dois. Porque Deus que é o dono dos dois. Quem gerou esses dois foi Deus. Ele que sabe disso aí tudo. Estão desobedecendo, então. Deus não se agradou, ele vai punir todos, mas Deus que vai reinar sobre Israel e Edom, que estará lá no monte. Entenderam como é que funciona? Então, é essa que é a questão. A gente tem que ter um pouco de cuidado. Digamos, nós somos brasileiros e os próprios irmãos brasileiros fazendo algo contra os próprios irmãos, eles vão ser punidos. Né? Eu acho muito engraçado que a turma, assim, tem gente que sou meio doido, né? Você fala assim, não, seu canal eu gosto, eu vejo, eu me inscrevo, dou like, mas você é doido. Eu falo, não sou doido. Eles nem viram nada, hein, Lica? Eles chamam de que eu sou doido. Né? Não sou doido, não. Eu fico muito quietinho, vendo desmoronando os planos. Deus fala que as pessoas ficam ali dormindo, arquitetando seus planos malévolos. Ele vai lá e passa o pau e desfaz tudo. Esse que é o Deus. Né? Esse que é o Deus que sabe todas, que tem um conhecimento de tudo e que ele mostra o que acontece no passado, presente e futuro. Foi isso que Daniel falou. Né? Daniel falou pro rei. Não é o Deus que revela mistérios e que sabe o presente, passado e futuro. Pro rei Nabucodonosor. Né? Só Deus pode fazer isso. E Deus é o justo juiz e ele tá lá em cima olhando todas essas coisas. Porque, na verdade, os territórios, ninguém é dono de nada. Né? Digamos que tem um grupo administrando, digamos assim, os brasileiros administram aquele território lindo, abençoadíssimo, né? Pra mim não existe outro lugar melhor do que o Brasil, do que a região aqui deliciosa, ei, que lugar bom, quentinho, água morna, né? Aqui é uma delícia, né? Ainda mais eu que gosto de praia. Quando eu vou naquela estrada de Itabuna e Ilhéus, que coisa linda. Na verdade, o meu bairro que eu moro já tem aquela mesma natureza, né? Eu vou ser logo orgulhoso. Eu moro em Ferradas e Cá, em Itabuna. E no meu bairro, uma vila mais, quem não conhece, né? Que é uma vila mais antiga. É muito lindo, né? Tem muita ainda floresta, muitas árvores, né? Digamos assim, muita mata ainda, né? Tem um rio.
é uma delícia. E eu vou na estrada de Itabuna de Ilhéus pra ir pro surf. E é muito lindo ainda, né? É muito coqueiro. É tanto que lá em casa eu peguei um caqueiro velho, joguei lá, virou um coqueiro. E é muito lindo. Eu fico ali só olhando. Uma vez eu sento, fico só naquele coqueiro. Que coisa linda. Indo pro rio, diante do coqueiro, né? A gente fica olhando que o tempo quente e nascem essas coisas bonitas, né? Muito linda essa natureza tropical, né? Deus que é dono disso tudo. Ele só me deu para administrar. Eu plantei aquela árvore lá, mas Deus que deu continuidade, né? Aquele coqueirinho que eu gosto muito de tirar a foto ali perto, né? Mas Deus que administra. No caso dos brasileiros aqui, a gente mora num lugar abençoado que tem todos os tipos de clima. É clima frio, é clima quente, é clima bem quente, é clima desértico, é todos os climas aqui dentro de um país só. É um país muito diferente, né? Tem todas as religiões também aqui dentro. Deus quer salvar todo mundo, né? Deus tem um projeto muito grande dentro do Brasil. E como sempre, há um opositor. Nós temos aí um sistema político pesado, né? Como em Jerusalém também sempre teve, né? Nós temos Herodes da vida, que é um edomita que quer acabar com os israelitas. Nós temos pessoas enxertadas querendo acabar com os brasileiros, né? Então o que a gente faz? A gente clama a Deus. Deus vai nos punir primeiro, claro, porque nós somos idólatras às vezes. Nós esquecemos. Infelizmente, quem esquece de Deus é punido, né? Nós fazemos isso. Mas depois que Deus nos punir, Ele vai nos perdoar. Tá no momento agora, né, da turma. Se chegar um pouquinho mais a Deus, né? Ah, Deus, porque é Páscoa? Não. Não fique só ligado à data. É o que tem que chegar mesmo e chegar mais a Deus, né? E o seu co-irmão, que está sendo contra você, armando projetos contra você, não se preocupa, não. Ah, Deus, mas é um político, eu não posso falar mal. É um governador, sei lá, é um juiz, é um presidente, é um deputado, é sei lá quem, senador. Ah, não liga pra essas besteiras, não. O que é que você vai fazer? Você vai ficar muito bem quietinho, não lhe pertence. Clame a providência divina de Deus. Só que ela demora, ela é no tempo certo. Deus começa indo pelas beiradas. Quando Deus deu o dia do Senhor para Judá, que foi antes do próprio Edom, Deus mandou para Edom depois. É por isso que eu falo, o dia do Senhor vem para todo mundo, vai vir para o Brasil o dia do Senhor. Ah, mas o dia do Senhor não é o dia que Jesus vai voltar. Para, gente, lê a Bíblia, para. Vocês não sabem ler Bíblia. O dia do Senhor são períodos de juízo para pessoas, locais e situações, né? Então Deus está cuidando digamos, de um império grandioso, porque é o império da América, digamos assim. Nós temos Brasil, Estados Unidos, Canadá, né? O bloco europeu. A gente sabe que o oriental não está sofrendo nada disso. E nem vai sofrer, porque ele tem outra cultura. Mas nós, que nos entregamos ao Deus pagão, à ciência, ao materialismo, Deus está solapando, né? Tá vindo quebrar esses ídolos. Fez igual a Babilônia. Os ídolos Bel e Nebo caíram ali das bestas e ninguém pôde pegar. Mas depois que isso acontecer, nós precisamos voltar para Deus. A gente fez muita coisa errada. Nós fazemos e fizemos coisas ridículas, muito erradas, contra o que a gente acha que é Deus. Porque contra Deus ninguém fez ainda. Quem fizer diretamente contra Deus, pode esquecer, tchau, né? No nosso caso, que não é contra Deus, mas contra as pessoas, Deus vai vir com vingança. É porque ainda já chegou em muitas pessoas humildes, mas não chegou ao extremo ainda. Mas quando chegar, Deus vai tomar uma atitude, que Ele faz desse jeito. Quando alguém toca no órfão e na viúva e na pessoa que não tem como se defender, pode ser um grande que for, Deus vai lá e chega o dia do Senhor para aquela pessoa.
É justamente isso. Então, no momento de Páscoa, vamos falar de Jesus. Não é assim que funciona. Inclusive, eu vou falar sobre Páscoa direitinho no dia mesmo. Tem um estudo aqui muito importante. E os desavisados que confundem o sacrifício do santuário, dos dois bodes, o de Azazel e para Deus, e o cordeiro pascual, o dia de Pêssar, de passar por cima da Páscoa, de lá da morte dos coisas, tem que ter um pouco de cuidado, né? Vamos ler a Bíblia e entender essas figuras aí que tá no judaísmo. E que tá também, que veio pro cristianismo e a turma não entendeu até hoje ainda. Então é isso. Deus, ele tem um oráculo para cada um de nós. E esses profetas menores, Obadias, no caso, que é um dos últimos profetas, é um desses casos aí. A gente tem que ter muito cuidado. Tá chegando o dia do Senhor. É um dia de trevas para a pessoa que o dia do Senhor chegou. Qual será o meu destino reservado? Aí vem os cristãos... os cristãos gospel, né? A turma nova que tem a doutrina calvinista, milenianista, arminianista, milenista, pós-milenista, que vai tirar da terra, que não vai tirar da terra. E os cristãos de Deus, de Jesus, está difícil porque eles não estão ouvindo muito o que Jesus falou. Jesus falou que vai ter sinal em todo lugar, em perplexidade. Homens vão desmaiar de terror, em perplexidade as coisas que estão por vir. Vai haver sinal na lua, no mar, no ar, em tantos outros locais. Se ele sofreu, nós vamos sofrer sim. Deus, mas eu vou ser arrebatado antes. Então fique pensando nisso. Mas no livro de Tessalonicenses eu não tô vendo muito falando isso não, né? Mas tudo bem. Eu não quero tirar esse dedinho de vocês, assim, de alegria. Ainda bem, eu não vou ver tudo isso. Vai ver sim. Se Jesus sofreu, primorou vocês. Inclusive, Paulo fala direto, quem seu próprio filho não poupou, vai poupar o ser humano. Faça-me um favor, viu? Vamos ler a Bíblia. A gente precisa se apegar. Porque Deus trabalha assim, a gente tá na fornalha e ele vai lá e ajuda. Ele não deixa a gente não ir na fornalha. Na cova dos leões, ele entra lá dentro quando já está na cova. Eu tô achando que há um conflito da ideia cristã nova, não sei quem tá fazendo isso, que ela acha que vai ser livrada da cova. É esse que é o problema. Deus vai na cova e acompanha os seus filhos. E vai lá e os livra. E não é um covarde que não vai lá e não ajuda. Não. Eu vou fazer um passo de mágica, aí vai sumir todo mundo. Vai bater um raio, vai ficar só as roupas no chão. Esse filme de arrebatamento, né? A panela tá ali fritando sozinha. Deus, mas só que a Bíblia fala que quando tiver um no campo... Já leu tudo direitinho ali? Já leu tudo? É bom ler. Então precisamos mudar. Essa história dos dois meninos... Vamos levar nos 12 profetas. Edom e Israel. A gente tem que ter cuidado com a natureza de um e de outro, que existe dentro de nós. Dentro de nós existem os dois irmãos gêmeos. Apesar de que eu sou irmão gêmeo, parecido, mas eu não... Cada um pensa de um jeito, né? Mas... já sou parecido mais com meu irmão do que o Edom e Esaú, que um era ruivo e peludo, o outro não era peludo e era liso, né? Mas essa questão, Deus marcou o dia dele para todos. Então, começamos com Obadias, vamos passar para outro amanhã e vamos falar sobre os opositores, Rassatã. Será que é Rassatã mesmo, Lúcifer? Será que a Bíblia fala sobre isso mesmo? Quem são esses demônios do deserto que a Bíblia está falando? Nunca mais farão sacrifício para esses demônios. Será que isso não está por trás do mundo? Quando Jesus foi tentado por quem, gente? A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Que tem pessoas que nem acreditam muito nessas histórias. Diz que é uma história, né? Falou que é história.
Então esse é o fim do vídeo. Amanhã teremos mais. E lembrando que na sexta-feira eu vou fazer o dia da crucificação. Eu vou falar umas músicas legais. E quem quiser acompanhar, eu estarei só aqui fazendo, né? Então, agradeço a todos. E esse é o primeiro livro, né? Eu já falei sobre ele. Então, vou botar aqui de novo a foto da cidade, né? De Petra. Né, que é muito linda, onde o Zedon morava. O Zedon, que como eu falei, quem quer entender, veja Mad Max. Aí, ó, era esculpida em cima das pedras. As casas dele eram na pedra. Ele achava que ninguém ia matar ele, porque é difícil da turma pegar ele numa emboscada aí dentro, que estavam dentro da rocha. Jesus, aí Deus fala, ainda que você suba lá no monte, vá morar lá onde mora as águias, ou vá pro espaço que o carrega. Eu vou derrubar de lá, né? Essa que é a questão. A gente tem que ter cuidado. Para o dia do Senhor não chegar pra gente. O dia do Senhor pode chegar amanhã. Pode chegar agora. Ah, Apocalipse? Não, o dia do Senhor é pra você, viu, meu querido? Você pode morrer agora e chegar o dia do Senhor e chegar o julgamento pra você agora. Então é assim que funciona. Obrigado, galerinha, que aí participou, né? Deus abençoe a todos. E compartilhe. Quem não é inscrito no canal do YouTube, Adelmo Souza, se inscreva. Mande seus coleguinhas verem, se gostarem, né? Ah, Adelmo, mas você também fala de Bíblia, de política. Eu falo, a Bíblia toda é política. Eu só não falo de lado político aqui. Né? A Bíblia toda fala. Hoje em dia estamos vivendo em um momento em que Deus vai pesar a mão sobre quem oprime o povo. Já li isso já em Isaías 10. Vocês estão em casa, Isaías 10. Ah, de quem faz leis injustas, que faz decretos para prender a população, BBB. Tá tudo em Isaías. Isaías falou contra o lockdown. E um bocado de coisa. Então é essa que é a questão. Eu agradeço a todos. Vá lá no meu canal, se inscreva. Esse canal, ele não só fala de Bíblia, fala de outros assuntos, de atualidades. Mas tudo fazendo a comparação com o mundo bíblico, com o mundo cristão, judaico-cristão, que eu sempre trago o tema judaico também aqui, né? Por quê? Porque você traz, Adelmo? Porque tem que saber, né? Saber alguns nomes, né? Então essa que é a questão. Obrigado a todos. Está aqui a foto da cidade de Petra. Os últimos do profeta Obadias. Profecias contra Edom. O dia do Senhor está próximo. Valeu, galerinha. Deixe suas perguntas. Kátia Girlene. E aí, Kátia, beleza? Tudo tranquilo? Então é isso aí, galera. Então vamos finalizando aqui essa live. Então quem chegou depois, volte lá que estamos falando dos últimos profetas. Obadias, profecia contra Edom e o dia do Senhor. Ok, então quem tá aí já fiz a transição das imagens. E vamos nós. Vamos ouvir uma música. Finalizando. Tchauzinho a todos. Deus abençoe.